Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire e hoje eu quero falar para vocês a respeito do uso de algumas tecnologias na endodontia. Nós temos a microscopia operatória, nós temos o uso do ultrassom, né, para ajudar na limpeza dos canais radiculares, para fazer a remoção de algumas estruturas anatômicas. Mas existe uma ferramenta que nós não podemos esquecer, que é das mais baratas e das mais eficientes: o bisturi elétrico. Muitas vezes nós encontramos canais, dentes comprometidos, onde é indicado para endodontia, onde tem cáries extensas subgengivais, onde nós temos fraturas de cúspide, de paredes laterais, e que a gengiva não permite fazer um bom isolamento absoluto. Nós temos vários fatores que interferem, né? E aquele processo periodontal, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser muitas vezes eliminado, aquela gengiva inflamada, e a remoção daquele exudato. O bisturi elétrico é, de fato, uma ferramenta fundamental e o que eu recomendo que todo endodontista possua um. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, do uso do bisturi elétrico para que vocês possam ter noção e parar para pensar sobre a aquisição dessa excelente ferramenta. Siga o vídeo. Eu quero iniciar a exemplificação com esse molar inferior, dente 36, com a cárie subgengival, uma parede muito destruída, dente condenado, mas que a paciente preferiu não remover. Então, essa imagem clínica, removi aquela coroa metálica e observe que existia muita invaginação gengival. Fazer um isolamento absoluto, né, respeitando todo o processo de formação da cadeia séptica sem o uso do bisturi seria muito difícil. Você pode utilizar broca, você pode utilizar bisturi normal, convencional, mas o sangramento ia prejudicar bastante e atrasar muito o tratamento. O bisturi elétrico, ele tem essa vantagem. Evidentemente que nós temos que treinar antes, não é simplesmente você comprar o bisturi e utilizar. Então, todos esses recursos são utilizados com treinamento prévio. Aqui nós estamos removendo apenas o suficiente, não cortamos em excesso. Observe que ali já está sem sangramento, vou fazer o isolamento, reconstrução dessas paredes e depois você faz todo o processo de restauração do dente com instalação de um pino de fibra de vidro e o núcleo. Eu vou apresentar para vocês aqui agora um outro caso, um dente com a fratura numa parede distal, paciente se queixando de dores ao mastigar. Ela chegou no consultório e aqui, após o exame, detectei que tinha uma fratura nessa parede distal. Foi também condenado, mas ela preferiu não remover o dente, perguntando se tinha condições de tratamento. Eu disse que tinha, que hoje em dia nós temos aí todo um recurso tecnológico capaz de suprir as nossas necessidades. Observe que a minha assistente ela está com aspiração, ela está com afastador ali abaixo de língua, para que nós não possamos cortar áreas que não são desejadas. Então nós temos que remover todo aquele tecido granulomatoso, toda aquela região que tem muito sangue, impedindo ali um tratamento adequado. Eu estou utilizando aqui o bisturi com potência entre 60% e 70%. Observe que nós temos uma capacidade muito grande, uma ponta muito fina do bisturi, removendo toda aquela gengiva invaginada naquela região, para que eu possa trabalhar nas paredes axiais, né? Eu tenho que reconstruir esse dente para que eu possa fazer uma endodontia sem interferência do meio externo. Então é feito com muita cautela. Isso aí é um trabalho meticuloso, é um trabalho que você tem que trabalhar com um microscópio operatório para ver essa parede axial. Então eu faço uso aqui para parar um pouco mais esse sangramento, que tem áreas que às vezes podem sangrar um pouquinho. É uma solução, uma mistura, uma fórmula de iodo com benjoim e outros produtos, onde tem um efeito anti-inflamatório muito grande. Então estagna o processo de sangramento e nós voltamos aqui a trabalhar naquela parede axial, como vocês vão ver. Aqui eu não tenho condições nenhuma de reconstruir o dente ainda com esse tecido invaginado. Então vou passar ali o bisturi com maior profundidade, liberando aquela parede axial para que depois eu possa colocar um porta-matriz e reconstruir essa parede com resina de carga. Isso vai facilitar em muito o trabalho do protesista, ele vai ficar extremamente agradecido. Então observe que eu vou colocar aqui o porta-matriz e em seguida eu vou fazer a aplicação do ácido adesivo dentinário, vou reconstruir o dente e vocês vão ver que a imagem que nós obtemos com esse procedimento é espetacular. Você vai fazer uma endodontia sem interferências, um retratamento de canal
rápido, tranquilo, e que a paciente lucrou, né, com essa grande possibilidade de salvar o dente. Essa parede que está completamente reconstruída, observe que a cavidade, né, o tratamento da abertura coronária ficou compatível com a abertura conservadora, paredes totalmente reconstruídas, mas não é só aquela parede fininha de resina, eu reconstruo como se o dente estivesse, nesse momento, com toda a sua integridade. Em seguida, você faz também a instalação de um pino de fibra de vidro, você faz o núcleo de preenchimento. Essa é a condição que você entrega para o protesista para ele fazer uma coroa, bastando apenas fazer aquela adaptação. Ele vai utilizar ali o cordão retrator e vai fazer a sua moldagem. E o material é definitivo. Um outro caso, então eu estou mostrando uma série de casos para que vocês possam entender que a quantidade é muito grande de dentes com comprometimento dessas paredes cervicais, gengivas invaginadas, aspecto radiográfico compatível com a grande perda, né, daquela dentina pericervical. Nós vamos reconstruir esses dentes, mas para reconstruir e fazer um isolamento absoluto, eu preciso utilizar o bisturi elétrico para remover aquele excesso de gengiva. Aqui vocês estão observando. É impossível nós fazermos, é um detalhe importante, esse trabalho sozinho. A sua assistente ela tem que estar treinada, ela tem que estar sempre a postos, é um trabalho a 4 mãos, onde nós vamos trabalhar com parcimônia, não tocando em dentes vitais adjacentes. Ela está aspirando, porque o bisturi elétrico não corta a dentina úmida, a dentina molhada, você tem que aspirar. A sua assistente está ali de prontidão, observando tudo que você está fazendo. A microscopia nos dá essa condição. Então, é um somatório, né? É a integração de tecnologia, favorecendo assim a endodontia, microscópio operatório, ultrassom, bisturi elétrico, né? Sistemas mecanizados. Então, a endodontia começa aqui, dando condições de fazer esse trabalho cervical, a reconstrução do dente, para que eu possa fazer um isolamento absoluto e possa fazer um tratamento sem interferências do meio externo. A boca é um meio muito contaminado e nós temos que fazer esse processo com muita cautela. Nesse momento eu vou colocar o grampo, que antes não tinha condições de colocar o grampo, e em seguida eu vou fazer todo o trabalho naquela dentina pericervical. Aquela dentina axial será reconstruída para que nós possamos desenvolver a formação aí da cadeia asséptica e fazer um tratamento mais adequado. Em seguida, a colocação do grampo, eu coloco o gel de clorexidina e vamos fazer a desinfecção cervical. A endodontia tem como princípio básico, né, a desinfecção de cervical para apical. Broca de baixa rotação, dente basicamente quase isolado, quase, ainda falta aí o material ciliar, que seria a barreira gengival, mas nesse momento eu não posso colocar, eu tenho que remover toda aquela dentina contaminada, a dentina amolecida, associando com a substância química auxiliar, que é a clorexidina gel a 2%, para fazer a desinfecção. Em seguida eu vou irrigando. Clorexidina, soro, e olha que condição espetacular nós conseguimos com essa medida, com esse protocolo. Em seguida eu vou aspirar ali, já coloquei o ácido, vamos colocar o adesivo dentinário e agora vamos reconstruir. Essa parede mais interna, eu costumo colocar uma resina flow de carga, para que eu possa ter condições de levantar depois em resina sólida. Então estamos aqui já em condições próprias. Fizemos a endodontia, observe isolamento absoluto com a barreira gengival e já estamos colocando, ensaiando, né, a escolha do pino para que nós possamos fazer esse núcleo. Observe que eu vou remover aqui e o dente está basicamente pronto. Ensaiei com uma semana, está totalmente cicatrizado. Esse é o aspecto radiográfico. Um último caso para que vocês possam entender, esse outro incisivo lateral, ele sofreu uma fratura, gengiva invaginada, estava assim há muito tempo, então vamos remover. Observe a condição do sugador. Então a aspiração ela tem que estar presente e próxima da ponta do bisturi. Isso com muita cautela. Depois que nós fazemos essa remoção, vamos fazer a colocação do grampo, o isolamento absoluto e o dente está pronto para receber o seu tratamento sem interferências. Então, o uso do bisturi elétrico é fundamental para que nós possamos desenvolver a nossa endodontia. Então, como nós podemos ver, é difícil você encontrar um dente rígido, um dente sem cárie, um dente com a estrutura anatômica completamente perfeita para fazer endodontia. São dentes que têm restaurações extensas, são restaurações subgengivais, às vezes, aquele amálgama antigo que você coloca o isolamento e você acha que isolou
100%, mas não isolou, porque aquela parede axial ou mesial que está ali na interface do isolamento, ele não fica completamente isolado. Então você corre o risco de uma contaminação. Então você passa ali o bisturi elétrico, elimina aquela gengiva, você isola e faz uma formação da cadeia séptica de uma forma precisa. Eu espero que vocês tenham apreciado. Aguardo vocês na semana que vem. Mas não esquece, clica no sininho para ativar as notificações. Tchau!